Tem histórias que revelam a alma de um líder. E não é num palácio, não. É no silêncio de um amanhecer gelado. Hoje a gente vai conhecer uma dessas histórias, a de um encontro totalmente inesperado que mostra onde é que está a verdadeira força de uma nação. Vamos viajar um pouco para o sul do Brasil. Pensa numa cidadezinha pacata, São Joaquim, famosa pelas paisagens da serra e por um frio de cortar. Agora, imagina o cenário, um amanhecer de julho, em 1950. E não era um inverno qualquer, não. Foi um dos mais rigorosos da história. O ar gelado e um silêncio que só o vento quebrava. E aí, no meio desse cenário todo, surge uma figura que simplesmente não combina. Um homem muito elegante, de sobretudo preto, terno escuro, gravata e um chapéu. E o mais incrível, ele não está num palácio, não está num gabinete chique. Ele está ali, sentado, sozinho, nos degraus de uma cabana rústica, de madeira, com o dia mal começando a clarear. 6:30 da manhã. A porta da cabana se abre. E seu João, o dono do sítio, um homem simples, dá de cara com aquele visitante. Pensa só, dois mundos completamente diferentes, prestes a se encontrar. O homem elegante se levanta, tira o chapéu e, com um sorriso, fala exatamente isso. Olha que coisa! Ele não estava ali para pedir voto, para fazer promessa, não. Ele estava ali para aprender, para se inspirar na dignidade de um homem simples. Essa imagem é muito forte, né? Mas, para a gente entender de verdade o que ela significa, a gente precisa voltar um pouco. Afinal, quem era esse tal de Jorge Lacerda? O que leva um homem com uma projeção nacional a buscar a essência do Brasil justamente ali, na quietude daquele amanhecer? É que o Jorge Lacerda, olha só, ele vivia em dois mundos ao mesmo tempo. De um lado, você tinha o intelectual, sabe, o cara refinado, diretor do famoso suplemento Letras e Artes, amigo dos grandes escritores, dos artistas, uma peça-chave na cultura do Brasil. E do outro lado, o político, o estadista focado nos problemas reais do povo, estrada, energia, universidade. E o grande talento dele era justamente esse, unir. Pensa bem, no Letras e Artes ele fez algo que parecia impossível na época. Era uma publicação ligada ao governo, mas ele dava espaço para todo mundo. Escritores de todas as correntes políticas, até mesmo opositores. Para ele, a cultura estava acima dessa briga. Aí é que está a genialidade do Lacerda. Ele construía pontes. Pontes entre mundos que não se falavam. Ele conseguia sentir na pele a angústia do trabalhador mais simples e, ao mesmo tempo, lutar com a mesmíssima paixão pela arte, pela cultura. E olha a força dessas palavras. Em 52, já como deputado federal, ele sobe na tribuna e fala isso. Ele não estava falando de números, de economia, ele estava falando de gente, do custo humano, da terra morrendo, do drama das famílias. Ele era, literalmente, a voz de quem não tinha voz. E aqui, a gente vê o outro lado da ponte. No mesmo ano em que ele denunciava o drama dos mineiros, o Lacerda estava lá no plenário, defendendo com a mesma garra um crédito de 10 milhões de cruzeiros para construir o Museu de Arte Moderna no Rio. Para ele, não tinha contradição nenhuma nisso. Cuidar do povo e alimentar a alma da nação era tudo parte da mesma luta. E tudo isso nos leva de volta para aquela manhã fria em São Joaquim. A pergunta fica no ar, né? Porque um homem que conversava com os maiores artistas e decidia o futuro da economia precisava daquele encontro. O que ele foi buscar lá, de verdade? A resposta, no fundo, é essa. O Lacerda acreditava que a verdadeira força de um país não estava nos gabinetes do poder. Estava na resistência, na moral do povo. A tal energia que ele foi buscar no seu João era isso. A integridade, a dignidade, a força daquele pai que, com toda a dificuldade do mundo, criava seus 8 filhos. Essa era a grandeza ignorada, que para Lacerda tinha que ser o combustível de qualquer governo. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo, entende? A política para ele não era o objetivo final, era só uma ferramenta. Uma ferramenta que ele, com sua alma de humanista, usava para tentar mudar as coisas. Era essa sensibilidade de artista que o fazia enxergar o que os outros políticos nem percebiam. No final das contas, a história daquele encontro lá em São Joaquim é muito mais do que só um caso curioso. É uma lição. Faz a gente se perguntar onde é que a gente busca inspiração. Lembra a gente que a verdadeira liderança talvez não esteja nos grandes discursos, mas na humildade de saber ouvir, de aprender com a sabedoria silenciosa do povo.
A vida do Jorge Lacerda foi infelizmente muito curta, mas o exemplo que ele deixou de cultura, de integridade, isso continua inspirando até hoje. Para conhecer mais sobre a visão desse líder tão fascinante, não deixa de dar uma olhada na nossa playlist completa, tá bom?